Qual é a cobertura perfeita para colocar em todas as feridas? Me chamo Felipe Macedo, sou professor e enfermeiro com ampla experiência na área de tratamento de feridas. Hoje falando aqui através do canal do Papo de Enfermagem. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e compartilha. Deixa o like já desde o início, viu? Porque eu sei que você vai fazer isso, tá bom? Você vai ser legal comigo e já vai deixar a curtida aí, tá bom? Então vamos lá. Gente, você sabe como escolher a melhor cobertura? Ou será... Uma dúvida, qual é a cobertura perfeita? Aquela cobertura coringa que eu consigo botar em todas as feridas. Será que realmente existe? Gente, eu queria que existisse. Sendo bem sincera, assim, sabe? Às vezes eu tô conversando com o meu paciente, o olho no olho, e eu digo muito a ele, né? Que eu queria que existisse. Porque olha só, se existisse esse curativo perfeito, que dá certo em tudo, Ave Maria, né? A gente nem precisava estudar tanto, não precisava se aprofundar, ler artigo científico, procurar no livro e tal. Não, bastava pegar lá e dar certo em tudo. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Porque para quem gosta de estudar, assim como eu acho bom, né? Mas, infelizmente, não existe, né? Olha só, já deixa aí a carinha de decepção nos comentários, tá bom? Bom, gente, não existe, infelizmente, não existe esse curativo que dá certo em tudo, tá bom? Não existe, tá bom? O que existe são N possibilidades de coberturas e curativos correlatos que a gente pode utilizar na lesão, tá certo? Então existe muita coisa e o mercado industrial, né, as empresas, cada vez mais, elas estão criando novas tecnologias, elaborando mais estudos sobre tratamento de feridas, sobre cicatrização mais rápida, sobre controle do leito, da infecção, enfim, né, cada vez saindo mais tecnologias e coberturas. Então, por isso, né, a gente não pode deixar de falar sobre isso. A gente tem que conhecer quais são essas coberturas, né? O que é que o mercado traz, o que é que eu tenho dentro da minha unidade, seja a UBS, seja um hospital, seja uma clínica, seja eu mesmo trabalhando por conta própria, o que é que eu tenho disponível, o que é que eu posso utilizar e o que é que o paciente, no caso, né, de o paciente fazer um tratamento particular, né, no caso, se ele estiver pagando, o que é que ele mesmo pode comprar, o que é que eu posso sugerir que ele compre. Então, existe um mundo de possibilidades, né? Quando eu falo sobre tratamento de feridas e esse contexto de curativos, eu sempre deixo isso muito claro, que na verdade é um mundo de informações, né? A gente não aprende como tratar feridas, como cicatrizar mais rápido de um dia para o outro, né? A gente não aprende. Claro, se você já é enfermeiro, se você é técnico, ou se você gosta dessa área, talvez você já tenha aqui alguns conhecimentos, né, básicos, né, que são importantes para esse processo, tá bom? Mas se você não é também da área, não tem problema, né? Eu estou trazendo aqui alguns conceitos, algumas situações que vão te ajudar também nessa situação, tá certo? Às vezes até a própria família, né? Às vezes tem um paciente em casa que está com alguma lesão, às vezes ela também quer saber mais, quer informações. Então eu acho que é importante a gente compartilhar esse tipo de informação para todo mundo, né? Não só se restringir na área da saúde, muito pelo contrário. Gente, todo dia eu recebo paciente com problemas por causa de tratamento inadequado em feridas. Às vezes o paciente tem uma lesão, às vezes uma queimadura, alguma situação, um acidente em casa e coloca produtos alimentícios, né? Café, açúcar, margarina, óleo disso, coisa daquilo. Gente, isso não é o que a gente tem de melhor para cicatrizar. Aí o bom é que sempre tem aquela pessoa que faz assim: ah, professor, mas eu conheço fulano de tal que cicatrizou a ferida dele colocando margarina. Ok, isso sempre vai acontecer. Você sempre vai conhecer alguém que cicatrizou uma ferida, que cicatrizou um pé diabético, que é uma ferida extremamente complexa, há um risco de amputação, mas você sempre vai conhecer alguém que vai dizer que cicatrizou porque deu certo, porque botou produto assim, botou aquilo, deu certo, sim. Mas isso não é o que as evidências trazem, tá? Então eu tô falando aqui numa linguagem que pode ser acessível para todo mundo, inclusive você pode compartilhar esse vídeo aí para quem você quiser, tá certo? Até nos ajuda a expandir o nome aqui do papo, tá certo? Mas, gente, a gente precisa entender que eu, enquanto profissional, eu enquanto enfermeiro, eu médico, eu nutricionista, eu quem for, eu sendo profissional da área da saúde, eu não posso ser mais uma pessoa que está levando esse conhecimento, né, que é, de certa forma, um tanto inadequado, pensando
no campo científico. Esse tipo de prescrição, né, a gente sabe que sim, tem os curativos fitoterápicos, né, a base ali, produtos naturais, que eles funcionam sim, mas houve todo um estudo. Não é simplesmente pegar qualquer coisa e colocar na ferida, tá bom? Então, da mesma forma que eu não posso pegar café, açúcar e colocar na ferida achando que vai dar certo, porque a gente, geralmente, algumas pessoas gostam de julgar o paciente que faz isso, mas a gente não observa que a gente também quer fazer isso. A partir do momento que o quê? Que eu diga assim, qual é o curativo perfeito que dá certo em tudo? Olha só, eu estou querendo facilitar, eu estou querendo tirar minha responsabilidade de ir atrás, de estudar, de me aprofundar. Eu estou querendo pegar uma coisa pronta, mastigadinha, e simplesmente dizer, dá certo isso e dá certo em tudo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O AGE. Tem gente que é assim, né? Tem gente que ama o AGE. Aí usa AGE em tudo. Feridas necróticas, presença de esfacelo, tecido de granulação, todas as feridas a pessoa usa AGE. Aí eu pergunto, será que tá certo? Né? Será que essa é a condição ideal? Vamos lembrar aqui alguns pontos, né? Bom, a ferida, ela muda de fase, tá? Toda ferida, ela muda de fase. Existe a fase de inflamação, né? Que a gente tem uma certa situação. Existe a fase inflamatória, como eu falei, né? Existe a fase de proliferação e a fase de maturação. Durante essas 3 fases, o tecido muda, né? O aspecto da lesão muda. Então, os tecidos vão mudar, vai mudar o exudato. Para quem não sabe, o exudato é aquele líquido que a ferida solta, tá bem? Então, vai mudar muita coisa, né? De um dia para o outro pode haver uma mudança. Então, infelizmente, né, não existe essa cobertura aí ideal, né? Que seja coringa, que dê certo em tudo, né? Óbvio que às vezes, né, a gente tem realidades também, às vezes ou no setor público, ou então, enfim, na casa do paciente, às vezes não tem material, não tem muito recurso, né? Às vezes eu vejo muito isso, né? Principalmente com os meus alunos no presencial, às vezes eu estou dando aula e os alunos dizem, professor, mas onde eu trabalho, então tem um paciente que é em uma situação extremamente precária, lá na casa dele não tem recurso e ele não tem condições de comprar as coberturas, a gente sabe que isso também é uma realidade. Então, o que é que eu vou fazer nesses casos? Limpeza bem feita e avaliar tempo de troca, né? Então, se eu tenho um soro fisiológico, se eu tenho gase, eu posso fazer um tratamento bom, tá? E isso não impacta, isso não impacta. Mas eu tenho que lembrar que hoje eu tenho outras tecnologias que são ainda mais avançadas, que vão dar um resultado melhor, uma segurança maior, tá certo? E aí a gente precisa conhecer. Então eu vou deixar aqui algumas dicas, tá? Vou te pedir mais uma vez, se você tá gostando, deixa aqui nos comentários se você já sabia, ou se você tem, vai que você conhece. Quem tá dizendo sou eu, né? Mas vai que você conhece um curativo perfeito que dê certo em tudo. Conta aí nos comentários, ou então se quiser, manda, sabe, uma mensagenzinha particular só pra mim, que eu quero muito saber. Imagina, de repente, Felipe tá lá, cicatrizando todas as feridas com uma fórmula secreta que dá certo em tudo, né? Então, se você souber, compartilhe comigo, pelo amor de Deus. Que aí é agora que eu vou começar a ganhar dinheiro, né? Cicatrizando assim. Gente, brincadeira à parte, tá bom? Vamos lá, vou deixar aqui algumas dicas de como você vai fazer o tratamento ideal. Como eu já falei muito aqui, né? Não existe um tratamento único, não existe uma coisa coringa que dê certo em tudo, não. Não. Mas a gente pode pensar em algumas coisas já para facilitar o nosso raciocínio. Tá certo? Então vamos pensar, digamos aqui, vou dar um exemplo. Digamos que você está vendo essa ferida aqui. Primeiro de tudo, você vai avaliar. A ferida, ela precisa de constante avaliação. E de quem é essa responsabilidade? Aí tem muita gente que diz, é do médico, né? É o médico que vai avaliar, é o médico que sabe tudo, é o médico que avalia, que diz qual é a cobertura, qual é o tempo de troca, que diz tudo, né? será? Né? Nem sempre. Eu não estou aqui para tirar a responsabilidade do médico, não é isso. Mas eu estou querendo é que você se empodere, que você busque conhecimento, porque é sua responsabilidade. Viu, enfermeiro? Viu, técnico? Principalmente você, enfermeiro. Eu puxo muito isso do enfermeiro, porque, de acordo com o COFEN, é responsabilidade sua fazer uma avaliação correta de todas as feridas, independente de estágios, independente de complexidade, é responsabilidade do profissional enfermeiro. Inclusive, escolher a cobertura correta, tá bom? Então, como é que a gente pode escolher? Pensando em coberturas, né, o que é que a gente pode pensar? A gente tem alguns pontos, né, que a gente olhou para a ferida, né, entendeu o contexto do paciente, a gente pode pensar em algumas situações. Por exemplo, feridas exudativas. Digamos, eu estou vendo que está muito exudativa,
tem um volume muito considerável, né, de secreção, que na verdade não é secreção, é exudato, mas está liberando, está molhando muito, eu boto um curativo, molha muito. Então, vamos lá. Se eu tenho uma ferida muito exudativa, o que é que eu posso pensar? Poxa, se está molhando muito, eu tenho que colocar algo que puxe esse excesso de umidade, né? Que puxe esse exudato. Então, a gente vai pensar em alguma cobertura absortiva. Como exemplo, eu tenho as espumas, né? As espumas de poliuretano, por exemplo. Eu tenho as hidrofibras. Eu tenho placas de alginato, né, que nos ajudam muito nesse contexto de absorção. A gente tem também outra situação, por exemplo, eu estou vendo uma ferida que tem um processo, tem sinais indicativos de infecção, tem sinais indicativos de biofilme, e eu quero melhorar a carga bacteriana naquele local. Eu quero melhorar o leito, deixar ele mais limpo e com a menor quantidade de bactérias e micro-organismos. Pronto, nesse tipo de situação, eu posso pensar em algo que tenha agentes antimicrobianos, porque muitas vezes também o que é que acontece? O pessoal vai muito no antibiótico, né? Ah, não, a ferida está infectada, manda para o médico que ele vai prescrever antibiótico. Quer dizer, é importante a prescrição de antibiótico com toda certeza, mas também não quer dizer que eu não possa fazer um tratamento tópico, né? Muitas vezes eu preciso entrar com algo que tenha antimicrobiano aqui. Então eu posso pensar em algo com prata, né? Dependendo do caso, a gente tem a hidrofibra com prata, a gente tem algumas espumas com prata, a gente tem a sulfadiazina de prata, que no caso da sulfa a gente vai avaliar direitinho, né? Se não existir outra condição, se não existe algo melhor, mas tendo só ela como opção, a gente pode pensar em sulfadiazina, a gente pode pensar também em produtos com PHMB, né? Então, a própria limpeza com a solução com PHMB, ela já vai ajudar. Trouxe aqui um exemplo, né? A solução com PHMB, porque o PHMB ele ajuda a quebrar biofilme, então ela é uma ótima opção também para esse controle de micro-organismos. A gente tem a gase impregnada com PHMB, então você já está tendo acesso a várias informações relevantes nesse contexto de cobertura. Então você já compartilha aí com os seus amigos, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E se você está gostando, deixa aí nos comentários, tá? Isso ajuda a gente, né? Me ajuda também a saber se eu estou trazendo a informação de forma clara, de forma que está chegando de forma certa, tá bom? Então vai deixando aí sua opinião. Outra coisa que você vai avaliar é se há necessidade de desbridamento. E o que é desbridamento? Desbridar é retirar aquele tecido inviável, né? Quando eu olho para essa ferida, você acha que essa ferida está em plenas condições de cicatrizar? Você acha que essa ferida ela vai fechar com esse tecido? Coloca aí nos comentários para eu saber. No caso dessa ferida, ela tem uma presença de necrose. Então não, essa ferida ela não vai cicatrizar se ela tiver desse jeito, tá bom? Ela não cicatriza, porque esse tecido é inviável. O que é que eu preciso fazer? Desbridar, eu preciso tirar isso aqui. Então eu posso fazer um desbridamento instrumental conservador, se eu for o profissional enfermeiro. Posso fazer um desbridamento cirúrgico, no caso do médico, ou eu posso fazer um desbridamento com o uso de correlatos. Então, pensando, né, já que a gente está falando de coberturas, curativo, né? Então, já que a gente está falando mais desse contexto e não das técnicas em si, mas dos curativos, a gente pode pensar em correlatos, né, que vão ajudar a desbridar, que vão manter o meio úmido. Então a gente pode pensar, por exemplo, em feridas com esse processo de necrose, presença de esfacelo. A gente pode pensar, por exemplo, no hidrogel ou na papaina, tá bom? Já seria aí opções de uso nesse momento. Agora, em outras situações, a ferida já saiu, né? Digamos que você colocou, vamos dar um exemplo. Você estava colocando aqui papaina. Pronto, mas a papaina conseguiu absorver bem, tirou todo, desbridou bem aqui todo esse processo de necrose e aí saiu dessa fase de inflamação e chegou na fase de proliferação. E agora você está vendo aquela ferida vermelha, bem vermelhinha, tecido bonitinho, tecido de granulação. Vamos lá pensar de novo. A papaina, ela serve para desbridar, ela come, né? Ela come um pouco desse tecido. Aí será que faz sentido eu colocar a mesma, tá? Olha aí, quem tá ligado já vai entender. Será que faz sentido eu colocar a mesma papaina que eu usei para desbridar, para comer tecido? Será que faz sentido eu colocar a mesma papaina no tecido de granulação? Aquele tecido vermelho vivo, será que faz sentido? Deixa aí, tá? Não vou dizer não, você que vai me dizer, tá bom? Não, tá? A gente precisa fazer constante avaliação. Tá? Em tecido de granulação, a gente pode pensar em outros correlatos, outras coberturas. Por exemplo, aqueles que têm a base do AGE. Tá vendo só?
Ai, não quer dizer que a gente não usa o AGE de jeito nenhum. Agora, o ponto do vídeo é esse. É porque a gente não vai usar em tudo, tá bom? Porque às vezes o pessoal diz, a cobertura perfeita vai dar certo em tudo. Vai ser 2 meses de tratamento, 3 meses, é só começar com AGE até o final. Se isso deu certo em alguém, ótimo. Se deu certo em Maria, ok. Não quer dizer que vai dar certo em João, tá bom? Então, por isso, eu quero muito que você acesse o nosso site, tá? O link tá aqui na descrição. Você vai acessar, já vai fazer sua matrícula hoje nos nossos cursos, tá bom? Sobre feridas e curativos. Porque você vai dominar toda essa parte de coberturas, correlatos, curativos. Vai saber mais do que eu. Eu quero que você fique assim, tá bom? E aí você vai perceber quando indicar e com o que indicar em cada momento, em cada fase da cicatrização das feridas, tá certo? Gostou desse conteúdo? Compartilha, curta, comente, deixa aqui sua sugestão nos comentários. Foi um prazer ter essa conversa com você. Até o próximo vídeo.